hoje eu vou estar falando sobre o Planeta dos Macacos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não sabia que os filmes eram baseados nesse livro até assistir a versão mais recente no cinema, em que aparece lá baseado no livro desse carinha aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele, sorry. E eu fiquei bastante interessada em ler, porque eu achei a história do Planeta dos Macacos muito interessante. Se você assistiu o filme, deve saber do que eu estou falando. Mas outra coisa que mais me motivou ainda para ler foi que quando eu fui no Encontro Intergaláctico da editora Aleph aqui em Fortaleza, eles falaram sobre esse livro e disseram que o final era diferente do filme, aquele final clássico com a Estátua da Liberdade. E eu fiquei curiosa para ler, principalmente depois de descobrir porque o autor não tinha gostado do final do filme. Eu assisti o filme há muitos anos, eu era tão pequena, gente, eu era tão pequena quando assisti esse filme que eu não sabia nem o que era a Estátua da Liberdade, até minha mãe dizer: olha, minha filha, é a Estátua da Liberdade. Eu, hã? Eu tinha uns 4, 5 anos, então eu procurei o filme para assistir, para poder comparar com o livro, mas infelizmente eu não encontrei. Eu só assisti os filmes de 2001 do Tim Burton e esses agora que saíram, que eles até são muito bons em questão de filme, são muito bons, mas eles são muito focados em ação e essas coisas. E eles não é exatamente o foco de Planeta dos Macacos. O livro começa com um casal que encontra uma garrafa boiando no espaço. Ele é meio que, como, na verdade, Planeta dos Macacos é meio que uma sátira sobre esses livros de memórias, de viagem e tudo mais. Então, um casal encontra uma garrafa boiando no espaço, eles capturam essa garrafa. E dentro dessa garrafa existe uma mensagem, uma história escrita com letras super miúdas. Eles começam a ler meio confusos, mas são as memórias do Ulisses. Ele é um jornalista e ele é convidado para fazer uma viagem interplanetária. Ele vai acompanhado de 2 outros cientistas e eles vão viajar até um sistema solar diferente do nosso, com a estrela Betelgeuse, acho. E lá eles sabem que para chegar até essa estrela vai ter que dar um salto no tempo. Eu não entendo muito dessas coisas de física, mas é isso. Ele tem que dar um salto no tempo, fazer um deslocamento temporal. Ele sabe que quando ele chegar à Terra, não vai mais encontrar a Terra do mesmo jeito, mas ele está tão empolgado em poder fazer essa viagem que ele não se importa. Então ele acompanha esses 2 cientistas nessa viagem e eles chegam lá, pousam num planeta próximo à estrela essa estrela, que é muito maior do que o Sol, muito mais laranja, então um brilho mais alaranjado. E a primeira coisa que eles fazem ao chegarem nesse planeta, além de dar o nome de Soror e testar, é claro, os pulmões no ar para ver se é respirável, mas é tomar banho no rio. A minha cara quando eu li isso. Mas tudo bem, gente, tem que levar em consideração que o livro é uma crítica. Então, enquanto eles estão lá nadando nus de boa na lagoa, eles encontram uma humana, que o Ulisses chama de Nova, porque ela é a primeira criatura viva que ele vê no planeta. Ele fica tão fascinado pela beleza dela. Ela tem uma aparência humana, linda, mas ela é completamente selvagem. Ele a descreve como se ela não tivesse o brilho da alma. E enquanto ele tenta se socializar com a Nora, ele descobre que ela e os outros humanos têm pavor das roupas deles e de qualquer trejeito humano que eles apresentam, como sorrir, falar. Então eles, para se disfarçar, eles acabam permanecendo despidos e imitando o comportamento social deles para poder interagir com essas pessoas, esses humanos do planeta Soror. Só que enquanto eles estão lá socializando de boas e tudo mais, acontece um ataque e eles são perseguidos por macacos! Na verdade, o termo tecnicamente correto é símio, porque macacos têm caudas e símios não, mas tudo bem. Os símios, que são os gorilas, são os caçadores, começam a caçá-los e eles matam os seres humanos como se fossem animais. Você fica pensando, as pessoas fazem isso com os animais. E você sente mais empatia quando você vê humanos em cena. Ele descreve uma típica caçada britânica, particularmente, né? O estilo, na verdade, os macacos, os gorilas, os animais, vírgula, né? Porque eles são mais humanos do que os próprios humanos de Soror. Eles têm um aspecto muito britânico na maneira deles de se comportar. É interessante isso. O autor é francês, mas ele era muito apaixonado pela cultura britânica. E
Depois dessa caçada, Ulisses é capturado e descobre que um dos colegas deles foi morto. E ele não encontrou o professor, que é um senhor já de idade, outro colega dele. E quando ele encontra capturado, Ulisses é levado para um laboratório. Ele descobre depois que é um laboratório onde é realizado pesquisas com seres humanos. Da mesma maneira como é feito pesquisas com macacos e outros animais em laboratórios da Terra, são os humanos que são testados no laboratório de Soror. Porque lá são os gorilas, os orangotangos e os chimpanzés que mandam por lá. E enquanto Ulisses está lá, ele fica dividido entre querer se comportar como os outros humanos de Soror, porque ele sabe que quando ele começa a agir como uma pessoa normal, um humano da Terra, todo mundo pensa que ele está fingindo, então ele começa a se comportar como um animal, por assim dizer. Até que uma das médicas que faz os testes, que é a Zira, percebe que ele é diferente, que ele tem potencial, que ele tem inteligência e alma. Né? É muito interessante, o livro aborda muito essa questão da alma. O que é que nos torna humanos? É o fato apenas de sermos humanos ou porque a alma habita em nós? É muito filosófico o livro, é muito interessante, eu gostei. Quando Ulisses consegue finalmente se conectar com a Zira e ela perceber que ele tem inteligência, que ele tem alma, que ele é diferente dos outros homens, eles começam a trabalhar juntos para tentar arranjar uma maneira de libertar Ulisses, que ele está preso nesse laboratório, e para ele poder voltar para o planeta Terra. Enquanto ele está tentando descobrir um pouco mais sobre Soror, ele descobre que a sociedade é dividida entre os gorilas, que a força bruta, são os caçadores, e antigamente eram eles quem controlavam a política de Soror. Também tem os chimpanzés, que eles representam a ciência, é tipo uma classe marginalizada. Eles estão desprezados pelos gorilas e os orangotangos, que os orangotangos são tipo os acadêmicos, soberbos e sem capacidade de enxergar nada novo, apenas repetir. E ele descobre que aconteceu alguma coisa no passado deles que eles não tiveram nada relevante, nenhum bom criativo em nada até pouco mais de um século. Vou confessar que no começo eu não gostei muito do livro, porque não é um tipo de narrativa que eu costumo ler, essa narrativa de um aventureiro que escreve as coisas de um passado distante para ele. Então eu tive um pouquinho de dificuldade para pegar esse ritmo. Mas eu gostei muito. Depois que a Zira apareceu, a história pegou outro rumo. E eu só lamentei o fato dele ser tão pequenininho, porque eu acho que o autor poderia ter explorado muito mais esse universo que ele criou. E é muito bom o livro. E ele mesmo confessou que ele não deu um tratamento especial que o Planeta dos Macacos merecia. Mas o livro ganhou destaque, foi comprado de direitos autorais, transformou o filme, mas o filme acabou ganhando outro significado e se perdeu realmente um pouco da essência do que o Planeta dos Macacos queria dizer. Que eu vou falar agora na parte do spoiler. Então, se você é uma daquelas pessoas que, por algum motivo, não conhece o final do filme original, ou não leu o livro, ou não assistiu o filme de 2001, ou não sabe nada do Planeta dos Macacos, feche esse vídeo. Bem, um dos pontos-chave que o Planeta dos Macacos quer dizer que toda civilização perece. É um ciclo. Cada um tem uma hora que o ciclo termina e começa. Ele quer dizer que teve uma época, teve a vez dos homens, e por os homens terem falhado na preguiça, ele realmente usa esse termo, foi a preguiça que fez os macacos aproveitarem-se da situação e se dominarem os homens. Então foi isso o que causou a queda dos homens e a perda da alma. A alma meio que se transferiu para os macacos, por assim dizer. Então acho que o livro aborda sobre isso, sobre civilizações, sobre o que é que nos torna humanos, se é a nossa alma, se é simplesmente o fato de sermos humanos, e sobre os maus tratos dos animais. É uma crítica à sociedade, a maneira como tratamos as criaturas que consideramos irracionais. Será que elas são irracionais mesmo? Então, assim, eu gostei muito. O final, olha, o final me deixou assim, ó. Eu fiquei, que arrasada. Eu fiquei tão desconsolada que eu vou ficar com depressão pós-livro, cara. Não posso.
Mas eu vou contar um segredo pra vocês. E esse é o spoiler do spoiler do spoiler. E o segredo do spoiler do spoiler do spoiler é... Fecha esse vídeo. A verdade é que, se você reler o início do capítulo 2, o final está ali. O segredo é isso, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Super recomendo O Planeta dos Macacos. É um livro para você refletir sobre tudo. Então, se você gosta de ficção científica, é uma boa indicação. E se você é da área de humanas e gosta de estudar antropologia, também. Então vou ficando por aqui. Beijos e até mais!